Vamos para a nossa abertura do mercado de hoje, sempre de olho nas melhores oportunidades. Nesta manhã estamos de olho nos dividendos que estão chegando. Temos aqui a Vale no nosso radar, CSN Mineração e também a Bradespar. Lembrando que a Vale ela tem aí por estratégia pagar um extraordinário no final do ano, enquanto a CSN Mineração está pagando quase 2 vezes aqui no final do ano. E a Bradespar acompanha a Vale e paga também no final do ano. Então vamos falar sobre isso, vou falar da minha paixão aqui por CSN Mineração, que começou aqui no dia 28 de setembro de 2021, na verdade foi antes, né? Mas só tive coragem de comprar no dia 28 de setembro de 2021. Desde lá venho só comprando e acumulando as ações da CSN Mineração. Também vamos falar nesta manhã de domingão sobre o gráfico que eu trouxe aqui para vocês quando Bradespar e Vale estava dando uma diferença muito alta, começa a fechar e onde era 6%, agora está em 3%. Vamos entender o que está acontecendo. Também vamos passar pelas projeções de dividendos, tanto Bradespar, CSN Mineração e também o BTG ele cita que Vale, será que Vale vai pagar um dividendo extraordinário aqui no final do ano? Também cita alguns pontos. Vamos passar pelo gráfico dessas três ações, entender qual que é o ciclo, né? Qual que é a tendência, para entendermos aí se vale a pena a gente olhar para algum ponto ali para fazer até um trade ou colocar, adicionar mais na nossa carteira, tá bom? Então eu peguei aqui e selecionei dos últimos vídeos, pessoal, que vocês comentaram. A Mari colocou assim, ó. O que fazer com a Copasa? Eu tô com 3,33 a mais do meu preço médio. Então, eu vou responder aqui do jeito que eu estou fazendo na minha carteira, tá? E aí eu posso te ajudar com a minha visão, tá? Mas eu vou responder o que eu estou fazendo com a minha carteira. Também temos aqui outro comentário. Temos aqui, ó, bom dia, Silas. Você tem algum vídeo de como usar a corretora que você usa para trade? Eu já entrei com o seu cupom, ganhei 5 ações CSN Mineração, boa, vai receber dividendos. Eu vou falar aqui também sobre. Também vamos falar daqui de uma pergunta sobre DARF, tá? Aqui, do pagamento de imposto sobre isso, tá bom? Então, nesta manhã de domingão, vamos falar sobre isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva se você gostar do conteúdo. Se não gostar, não tem problema, tá bom? Eu prometo que vou melhorar no próximo vídeo. Vamos lá, vamos iniciar. Vamos iniciar aqui entre Vale, CSN, Mineração ou Bradespar. Qual dessas duas você está comprando? Olhando para os últimos 2 anos, comparando a rentabilidade, quem trouxe mais rentabilidade? Então, podemos ver que as ações da CSN Mineração chegaram a 105% de retorno. Então ela ganhou praticamente de Vale e Bradespar que sofreram nesses últimos 2 anos. Obviamente é um curto período de tempo, mas está muito explicado também por causa dos dividendos robustos que ela entregou, tá? Então é interessante ficar de olho nisso caso você tenha dessa estratégia. A Vale negociou 5% de rentabilidade, enquanto o Bradespar 7%, não pagou nem a inflação do período, tá bom? É interessante ficar de olho. Também temos aqui quem cresceu mais a sua receita, e podemos ver aqui que Semin teve uma queda na receita, enquanto o Vale conseguiu aí crescê-la, tá? E também a evolução do lucro líquido. Então o lucro líquido de Semin cresceu 29%, enquanto o Vale 20% e Bradespar não conseguiu crescer tanto o seu lucro líquido, tá bom? Então podemos ver que temos 2 pontos positivos, a evolução do lucro e também a rentabilidade dos últimos 2 anos para a CSN Mineração, mas só que o que manda agora é os múltiplos, né? Porque a gente sempre quer comprar uma ação descontada. E mesmo que seja pela commodity do minério de ferro, utilizando a relatividade, utilizando os últimos meses, a gente tem aqui diferenças interessantes dentro dessas 3 empresas, tá? Então vamos lá, Vale negocia um PL, um preço sobre lucro. Ah, Silas, quer dizer isso? Eu quero sempre o menor PL, que está dizendo praticamente pra gente vou recuperar aí o meu preço, o meu dinheiro investido em Vale em 5 anos e meio, tá? Mas só vale o PL, pessoal, nesta informação que eu passei aqui pra vocês, se Vale distribuir 100% de payout, tá? E não é assim que funciona. Mas é um indicador aqui que dá pra gente utilizar pra gente entender qual que é a mais descontada, tá bom? E depois a gente passa pela política de dividendos. Então o PL de Vale está em 5,5 anos, que tá dizendo aqui pra gente em 5 anos e meio, você vai recuperar o capital investido em Vale. CSN Mineração 6,7 e Bradespar 4,1. A Bradespar ficou em primeiro lugar aqui com o indicador preço sobre lucro. Preço-valor patrimonial a mais descontado olhando para o quanto a empresa tem de valor de patrimônio, tá? Então temos aqui a Bradespar também ganhou de novo. Dividend yield, a Bradespar trouxe 15% nos últimos 12 meses, enquanto Semin 9% e Vale 12%. Então podemos ver que ganhou de lavada a Bradespar, com 3 aqui medalhas de ouro, enquanto aqui CSN Mineração conseguiu margem líquida e o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Mas temos que sempre estar de olho em tudo, porque, ó, são indicadores que, ó, está olhando para o preço subiu muito ou caiu muito? O preço subiu muito ou caiu muito? Então, Vale e Bradespar caiu muito, enquanto CSN Mineração manteve,
manteve a cotação e até que subiu um pouquinho, tá? Então sempre de olho nessas informações. Nesse momento, Bradespar, utilizando esses indicadores, está nos mostrando, tá? Aí vale também entender que o processo, isso, quanto tempo vai me deixar aí sem dividendos, e aí também a gente pode trazer um vídeo dedicado sobre isso. Também temos aqui que minha paixão por Semin começou em 2021, a partir do momento que ela começou a distribuir 90% de dividendos, né, 80%, 90%, até 100%, e teve anos que ela depositou até mais que 100% do quanto ela lucrou, tá? E temos que entender que não podemos investir apaixonado em uma ação, nem que ela seja CSN Mineração, Vale, Bradespar ou entre outra. Porque quando a gente está apaixonado, a gente fica cego, né? Então a gente não pode ficar cego aqui com o dinheiro que a gente economizou tanto e tanto tempo, tá, pessoal? Então fique de olho nisso. A partir do momento que a CSN Mineração muda essa política de dividendos, esta ação aqui ela vai aí buscar patamares inferiores, tá? Hoje negocia 5,68, é interessantíssimo, mas tem a possibilidade de negociar muito abaixo ali de 4, 3,50 se mudar essa política de dividendos, tá? Mas também tem capacidade de potencial também explosivo de voltarmos aí, pelo menos negociar na região de R$7 pelos seus últimos indicadores, tá? O gráfico confirma isso, a gente fica também com essas informações no nosso radar. Temos aqui a diferença entre Vale e Bradespar, que eu até citei em alguns vídeos anteriores, né? E a diferença fechou praticamente, que aqui estava aqui 6%, e agora está 3%. Silas, ainda é uma boa, olhando, pessoal, para tudo que aconteceu nos últimos meses aqui, a gente vê que começou essa diferença aqui em março, né, ó. Começou a abrir a curva aqui, teve uma abertura maior e agora está diminuindo. Por que está diminuindo, Silas? Por causa dos dividendos da Bradespar que está chegando para agora novembro, tá? Então é interessante a gente entender isso, o alvo é 21. Tá bom? E esses dividendos de Bradespar, estamos aí negociando com uma expectativa de 99 centavos por ação, que hoje na cotação dá 5% de yield. Enquanto na CSN Mineração, estamos negociando no mínimo 27 centavos, vai pagar aí em novembro e dezembro, tá? Então eu espero que até anuncie antes, pra gente não ficar com tanta expectativa aqui para Semin. E a minha visão também é, olhando para o caixa da CSN Mineração, pode entregar um dividendo até que maior que 27 centavos, tá? Então fique com ela no radar. Agora, para as ações de Vale, o BTG está esperando a poeira baixar, com tantos rumores, né? Vale isso e aquilo. Mas ele vê aqui, curto espaço para dividendos extraordinários por causa dos rumores, tá? Então, ó, na frente da alocação de capital da Vale, o BTG diz que a administração da empresa segue firme aqui em perseguir a faixa média de dívida líquida, expandida de 15 bilhões de dólares. Isso, de acordo com os analistas, gera espaço limitado para o pagamento de dividendos extraordinários. E a Vale deixa claro no seu estatuto que os dividendos extraordinários serão anunciados e pagos aqui também na época de dezembro, tá? Então vamos ficar aqui no radar, porque pode ser aí que o terceiro trimestre tenha uma geração maior e isso aqui caia por terra, tá bom? Então é interessante, pessoal. É interessante a gente ficar com tudo no radar aqui pra gente sempre estar acompanhando as nossas melhores ações. Agora chegou na parte mais importante que eu considero neste domingão, pra gente entender como está, né, nossas ações. Então, a CSN Mineração aqui tá dando felicidade na nossa carteirinha de trade aqui, a nossa carteira aqui do canal, dando 17%, eu espero que suba mais, né, mas teve aí, na sexta-feira teve o PMI, né, da China, então veio abaixo do esperado. Vamos ver como o minério vai abrir na segunda-feira, amanhã, tá? Então podemos ver que, vamos abrir aqui para ficar melhor, a projeção podemos fechar, já passamos por ela, e aí a gente tem aqui, ó, as ações de CSN Mineração, negociando aqui praticamente 5,69. E o que nos importa é o nosso lucro, né? Fazer dinheiro aqui do mercado, tá? Então podemos ver que nessa região que eu deixei marcada aqui para vocês, é uma região agora de suporte, tá? E quando ela rompe aqui essa região, ela tende a continuar subindo. Então a gente fica aí com a CSN Mineração no radar. E aí, no caso, quando ela volta, ela tende a bater nesse suporte e ficar tocando. Então, podemos ver aqui, ó, que conseguiu romper essa região de 5,57, bem positivo. Foi até 5,79, caiu, recuou até 5,50, pegou o nosso alvo e volta a subir, ó, a 5,84, tá? Então, vamos entender como que vai abrir. Se abrir aqui acima de $106 o minério, pode ser que a gente continue subindo com as ações, tá? Da CSN Mineração, que está destravando valores a partir desse momento que a gente olha. O gráfico semanal também nos aponta aqui que olha essa tendência, no semanal tá mais clara aqui no semanal, né?
Então podemos ver que, ó, fez uma tendência de baixa, conseguiu romper a nossa região aqui de 565, vai, sobe aqui e a gente tem esse suporte aqui na região de 552, tá? Podendo sim bater aqui 533, tá bom? Então não pode esquecer, aqui é um suporte importante, mas 533 é onde não pode ficar circulando muito para ficar aí buscando aqui para baixo, tá bom? Então sempre é importante olharmos para tudo. Agora Bradespar, como que está a Bradespar? Nosso alvo era 21, vamos ver. Ainda não chegou. E esse alvo de 21, desde quando o Bradespar aqui, ó, chegou nessa região, vamos ver no gráfico diário? O gráfico diário, aqui embaixo, a 17, a gente já estava com esse alvo aqui de R$ 21. A gente tem um fechamento de gap bem nesta região. Mas importante que isso, posso dizer para vocês nessa manhã que essa resistência, né, uma resistência forte, né, que a Bradespar tem a romper, seria essa região de 19,50. Então, rompendo essa região de 19,50 e passando firme dela, tá? A gente pode aí movimentar aí para cima, né? E podemos fechar aí esse gap, tá? Então, se tocar nessa região de 20,38 já é uma boa notícia. É uma boa notícia para as ações de Bradespar, tá? Então, vamos acompanhar aqui Bradespar. E no caso de Vale, eu tenho Vale na carteira, mas eu tenho aqui a ADR, tá? Eu tenho a ADR aqui para trade, ó. Tô perdendo 22%, $92, mas paga dividendos, tá tudo certo. Podemos ver que também está numa resistência, né? Tentando romper esses $11. Vamos ficar aí no radar, pessoal. Enquanto Vale aqui negociando em BRL, 59,26, podemos ver que toca no nosso suporte, onde a gente já tinha desenhado esse suporte. Tinha feito 2 suportes, né, no pagamento de dividendos, 50, se eu não me engano era 58, me perdoe se eu falar errado, para quem tem uma memória muito boa. Se eu não me engano era 58, o outro era aqui embaixo, né? Era essa região de 55, pegou, a gente colocou mais um em 56. Pegou, voltou, e a gente precisa que passe de 61,84 para continuar aqui subindo, tá? Então, pessoal, é muito importante o gráfico aqui nas nossas análises, porque ele faz a gente ganhar dinheiro, porque a ação vai subir caindo, ela vai cair subindo. Então, depende muito de como você tá, a gente tá sempre fazendo um tradezinho aqui e multiplicando nosso patrimônio, tá? Então, pessoal, também deixo aqui para vocês o convite, caso você queira não deixar junto sua carteira de investimento, mas você quer, Silas, eu já tenho uma carteira de investimento, queria ter uma carteira de trade. Dá para mim fazer a conta na Quantifield? Dá, ó, tem ativos aqui brasileiros, ó. Ó, Brasil. E o bom da Quantifield é que você não tem ação, você tem um contrato por diferença, que são os CFDs. CFDs é utilizado aí, a BlackRock utiliza para entrar e se posicionar dentro dos ativos, entre outras gestoras, tá? Então você coloca aqui Brasil, ó, aqui tem diversos ativos que você pode negociar CFDs. E aí você depositando $50, se você quiser alavancar, eu não recomendo que você alavanque, mas pode utilizar até 1.000, tá? Então, ó, receba ações da CSN Mineração grátis aqui, até 220 ações, se inscrevendo com o meu link na descrição deste vídeo, tá bom? Então vamos continuar, pessoal. Por quê? Porque a gente tem boas informações, ó. Eu também recebi 6 ações aqui de CSN Mineração, ok? Agora vamos aqui responder aqui os comentários e trazer a visão aqui para os nossos espectadores. Então é muito importante que vocês também deixem os comentários para mim selecionar e trazer aqui a melhor resposta para vocês, tá bom? A Lá colocou assim, ó. O que faço com a Copasa? Estou com 333 a mais que o meu PM de lucro e agora eu não sei mais o que eu faço, né? O que eu faço? Geralmente, quando eu tenho uma posição, eu primeiro separo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu separei as 2 carteiras já para isso. Então, eu coloco aqui minha carteira. Vou mostrar aqui, não tem edição, aqui é tudo do jeito que o investidor precisa, da verdade, nunca da mentira. Ó, pessoal, a minha carteira aqui, ó, tenho 2, ó. Essas Silas com swing, as ações que eu fico comprando e vendendo, tá? É normal. E essas aqui, as ações da minha aposentadoria que eu não vendo. E aí, o que eu sugiro a você e a todos que estão aqui no presente momento, se quiser, pode fazer igual eu, porque vem dando super certo. Separar a carteira, separar as ações. Por quê? Porque, ó, não sei se vocês perceberam, ó, o lançamento. Eu vendi Caixa SE, ó, Caixa SE. Por que eu vendi 40, 15, 32? Porque eu comprei na região interessante, comprei gordura. Então eu vendi o que era gordura, o que era do meu caixa. Então eu multipliquei. Santander é uma posição de swing trade mais longa, então eu já venho fazendo isso, tá? E assim por diante, tá bom? Então o que eu recomendo aqui é o quê?
separe as duas carteiras, uma você não mexe, que é a aposentadoria, e a outra de swing trade, você faz as suas operações para você não ficar com dor de cabeça. Tipo, Silas, eu não vendi e aí a ação voltou e agora? Perdi aquela oportunidade. E você, não tendo essa dor de cabeça, você fica mais tranquilo com você mesmo, porque você sabe que você multiplicou. E o exemplo que eu posso dar aqui para vocês, nesta região que a bolsa subiu bastante, podemos ver que a carteira teve o lucro, de 5 mil, 10 mil reais, 7 mil, e aí começou a diminuir. Comecei a fazer venda dessa posição, fiz caixa. Nessa que eu fiz caixa, esperei a queda da bolsa. Bolsa caiu. Recoloquei aí nas ações, o patrimônio subiu. E agora estamos voltando a subir de novo. Então, quando tiver 10, 7, 8 mil de lucro, começar a vender e depois espero a queda e me recoloco. Assim a gente multiplica, tá? Então, não fica apegado a preço médio. O que eu tô fazendo é isso, separo a carteira, faço também a venda coberta de opções, tá? Para remunerar, e se caso eu entregar, eu vou entregar com lucro. E no caso da Copasa, eu fiz a mesma coisa, CSMG3, eu ganhei R$ 26, então dá para mim comprar quase 2 ações da Copasa, tá? Que tá negociando praticamente, uma ação da Copasa, tá negociando a 23,72, então uma ação de graça praticamente, tá? E eu coloquei que vou vender se ficar acima de 24,35 no dia 20/9. E opções. E aí, se não ficar acima de 24,35, eu vou lançar no outro mês de novo. Até uma hora que eu vou exercer essa venda. Por quê? Já estou com lucro importante, R$ 860 já estou de lucro do meu preço médio de CSMG para a venda de 24,35. Então, se eu vender, eu vou ter que embolsar 860. É triste, né? Então, sempre pensando assim, dessa forma, de multiplicação, de não ver a ação subir e não ter coragem de vender, ver a ação cair e não ter coragem de comprar. Sempre a gente precisa estar trabalhando esse emocional aqui, tá? Porque eu lembro, quando eu iniciei na bolsa, eu não sabia fazer nada praticamente. Eu ficava com medo de comprar, com medo de vender, aí depois que eu tomei o golpe, entendeu? Depois que eu perdi 60% do que eu coloquei. Então, eu fui muito enganado. Então, é isso, é o que eu venho compartilhando, Fleury. Quantos meses já faz que eu venho fazendo opções Fleury, Agosto. Fleury me deu R$ 42. Vamos ver. Fleury aqui me deu R$ 8 em julho. Em junho, não teve Fleury. Em maio, também não. Em abril, Fleury, 38, tá? Então sempre a gente vai remunerando e colocando dinheiro aqui no bolso, tá? Então, pessoal, não tenha medo. O medo é de pagar DARF. Você tem que ter medo de não multiplicar o patrimônio e ficar achando que é só dividendos e quem vai enriquecer é o próprio YouTube que tá te enganando. Esquece isso. Então, faça o que você acha que é certo, tá? Esse é meu conselho, tá bom? Então vamos, eu acho que eu respondi aqui, mas espero ter ajudado, tá? Aqui você. Que Deus abençoe todos nós. Agora vamos aqui falar dessa outra pergunta. Bom dia, Silas. Você tem algum vídeo como usar a corretora que você usa para trade? Eu já entrei com seu cupom, ganhei 5 ações. Boa, então você se inscreveu. Eu também ganhei aqui, ganhei 6 ações da CSN Mineração. Não se esqueça de se inscrever na corretora para você ganhar. E para você, eu fiz um tutorial aqui, né? Um tutorial aqui para vocês. Playlist. E aí aqui no canal tem aqui, corretora taxa zero, e aí você clica, tem vários vídeos aí de como usar, tá bom? Aqui. E acho que tá respondido também. Agora o Maurino colocou aqui, Boa tarde, Silas, poderia me tirar uma dúvida? Eu fiz 2 vendas de ações nesse mês de agosto, vendi Bradesco com um lucro de 600 e Nvidia com um lucro de 900. Boa! Boa, é isso que eu quero ouvir isso, eu quero ouvir lucro. Minha dúvida é se eu posso juntar os lucros das 2 DARFs em uma só. Ou tenho que fazer 2 DARFs separadas para cada ações diferentes. Não, você pode aí fazer da mesma, tá? Então, se você teve lucro e ganho de capital e é 15% de imposto, que é o swing trade, você pode utilizar uma só, tá bom? Agora, é isso aí. Então, fique aí sempre com essas informações no radar, pessoal. Então, esse domingão, não sei se ficou muito longo o vídeo, espero ter ajudado todos vocês, tá? Vamos aqui para cima, essa semana que inicia, acredito que também vou estar comprando mais um pouquinho de Itaú, tá? Aproveitando aí que tá caindo, né? Chegando no nosso alvo. CEMIG também, né, pessoal? CEMIG, CEMIG tocou nosso alvo e não caiu abaixo, né? Tem várias empresas, que estamos aqui no radar.
E é isso. Que Deus abençoe todos nós nesse domingão. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado e deixe as perguntas para mim trazendo nos próximos momentos, próximos vídeos aí para vocês. Até a próxima. Deus abençoe a todos.